Bom, então, hoje nós vamos estudar um outro método, tá? Para o cálculo de integrais, que é chamado o método de integrais por partes. Ele tem uma fórmula, tá? Que é a seguinte. A integral de u dv, já explico aqui o que é esse u dv, é igual a u vezes v menos a integral de v du. Então, o que nós temos nessa fórmula, tá? U e v são funções. Quando nós nos deparamos com uma integral, né, e nós não conseguimos resolver pelos métodos que nós já conhecemos, de substituição ou aplicação direta de alguma fórmula de integração, é importante que a gente tente, né, esse método das integrais por partes. Como u e v são funções distintas, será uma escolha nossa quando nós nos depararmos por uma integral. Nós vamos escolher uma função para ser u e uma função para ser v. Esse dv, na verdade, é a derivada da função v. Ela só está com a notação assim, de diferencial, mas nós veremos agora no exemplo que nada mais é do que a derivada da função v. Então, nesse primeiro exemplo aqui, nós vamos calcular a integral da função x cosseno x dx. Então, é a integral dessa multiplicação aqui de duas funções. Uma função é a função x, que eu vou chamar de u, e aqui, cosseno x, eu vou chamar de dv, tá? Porque eu quero essa configuração aqui para que eu consiga usar a fórmula. Eu tenho que ter u multiplicando dv. Essa é uma escolha, tá? Eu poderia ter trocado, eu poderia ter chamado a função x de dv e a função cosseno x de u. Depois eu mostro para vocês que isso vai acontecer, tá? Quando vocês pegarem exercícios para resolver, em algumas vezes vocês vão fazer uma escolha diferente do colega. Se essa escolha é a melhor ou não, vocês só vão descobrir no momento que vocês aplicarem a fórmula e tentarem resolver. Mas é assim mesmo, tá? O trabalho da resolução de integrais por partes tem também um pouco de tentativa e erro, tá? Então, considerando ali a minha função u como sendo x, eu vou precisar calcular a minha derivada da função u em relação a x. Porque eu vou usar aqui, ó. Então, derivada da função x é 1. Então, eu consigo escrever aqui que a minha du é igual a 1 dx, ou seja, dx. Tá? Eu só peguei esse dx, que nesse caso a gente consegue interpretar du dx, a derivada de u em relação a x, como uma fração. Então, du é igual a dx. Tá? Agora eu vou
para a minha função v. Eu sei que a derivada da minha função v é igual a cosseno x dx. Então eu tenho que descobrir qual a função tem a derivada igual a cosseno x. Essa função é o seno. Então a minha função v é seno x. Então agora eu já tenho tudo que é necessário para aplicar ali a fórmula da integração por partes. Então, usando ali a fórmula, eu vou escrever que a integral de x cosseno x dx é igual a minha função u é x. A minha função v é seno x, aqui. Menos a integral da minha função v, de novo, que é seno x, multiplicando du. E du é dx. Vejam que eu continuo com uma integral aqui, só que essa integral é mais simples de resolver do que a minha integral original. Então, fica x vezes seno x menos a integral do seno, ou seja, qual é a função que eu derivo e tenho como resultado seno x. Então aqui eu tenho menos cosseno x. Porque quando eu derivo menos cosseno x, o resultado é seno x. Então, x vezes seno x, aqui menos o menos cosseno, vai ficar mais cosseno x, e não esqueçam que tem aqui, a gente coloca sempre, né, uma constante de integração, então é mais um c. Esse é o resultado da integral x cosseno x dx. Uma coisa aqui que eu não mencionei no início, tá? Existe uma maneira muito interessante de memorizar essa fórmula, tá? Eu coloquei até ali no material que eu disponibilizei para vocês. Vocês têm que lembrar de uma frase. Se vocês não esquecerem mais dessa frase, um dia vi uma vaca vestida de uniforme, vocês vão lembrar sempre da fórmula das integrais por partes. Ó. Um dia vi uma vaca vestida de uniforme. Tá? Aqui para decorar a fórmula. Tá bem? Posso fazer outro exemplo? Ah, antes de fazer o outro exemplo, eu vou considerar o seguinte aqui. Essa mesma integral aí, eu poderia ter pensado da seguinte forma. A integral de x cosseno x dx, eu poderia considerar como a minha função u o cosseno x e como a função dv, que a gente tem que fazer essa escolha, né? Uma a gente vai chamar de u e a outra de dv. Então, se a minha função u é cosseno x, a derivada de u em função de x
A derivada do cosseno é menos seno. Menos seno x. Então, eu posso dizer que du é igual a menos seno x dx. Se a minha função v, quer dizer, se a minha função dv é igual a x dx, a minha função v, na dúvida aqui, ó, se vocês ficarem na dúvida para descobrir a função v, basta vocês fazer a integral aqui dos dois lados da igualdade, tá? A integral de dv é v, e a integral de x dx, né, a gente usa aquela fórmula do x elevado na n, nesse caso é x elevado a 1, então vai ficar x elevado na 1 mais 1, dividido por 1 mais 1. Então, a nossa função v é x ao quadrado sobre 2. E agora a gente coloca na fórmula, tá? Eu estou resolvendo aqui a mesma que eu resolvi ali em cima, só que eu troquei o u e o dv. Vamos ver o que vai acontecer. Então, a integral de x cosseno x dx, agora eu vou para a fórmula, tá? É u vezes v, então u é cosseno x, vezes o v, que é x ao quadrado sobre 2, menos a integral de v, que é x ao quadrado sobre 2, du. E du está lá em cima, é menos seno x dx. Então, só dando uma organizada aqui, fica x ao quadrado sobre 2, que multiplica o cosseno x, que esse menos eu posso passar ele para frente da integral, e aí com o menos que já tem, vai ficar mais, integral de x ao quadrado sobre 2, seno x dx. Tá? Vejam que a gente vai ter que calcular, para resolver essa integral, a gente vai ter que calcular uma integral que é mais complicada do que a integral original. Nesse caso, a escolha que eu fiz para v, para u e para dv não foi a melhor, porque me levou a uma integral mais difícil do que a minha integral original. Então, nesse momento, a gente volta lá e troca a escolha, troca o u e o dv. Tá bem? A integral do logaritmo natural de x dx. Então, eu vou considerar nessa a minha função u como logaritmo natural de x. E como dv 1 dx ou dx, que é o dv. Então, se a minha função u é logaritmo natural de x, a derivada de u em relação a x é a derivada do logaritmo natural de x. E a derivada do logaritmo natural é 1 sobre x. Então, aqui fica 1 sobre x. Deixando só o du aqui, que é o que eu preciso na fórmula, né? Essa diferencial. Então, fica dx sobre x.
Essa é a minha du. Como a minha dv é igual a dx, ou 1 dx, eu preciso saber qual a função tem como derivada o 1. Então, a minha v é igual a x. De novo, tá? Na dúvida, se vocês ficarem em dúvida aqui, quando vocês têm dv e querem descobrir qual é a função v, vocês têm que integrar os dois lados dessa igualdade, tá? A integral da derivada é a própria função v. E a integral de dx, ou seja, 1 dx, qual é a função cuja derivada dá 1? É x. A derivada de x é 1. Então, agora nós já temos a u, a du e temos a v e a dv. Então, vamos aplicar a fórmula ali. Deixa eu anotar aqui a fórmula integral. Ó, um dia eu vi uma vaca vestida de uniforme. Integral de UDV é igual a UV menos VDU. Então, a integral, a minha UDV é logaritmo natural de x dx. É igual a função u, que é logaritmo natural de x, vezes a função v, que é o próprio x. Vou colocar até aqui na frente, tá, para ficar mais claro. Menos a integral de v du. Então, é x e du é dx sobre x. Dx sobre x. Vou continuar para cá. Então, fica integral do logaritmo natural de x dx igual x logaritmo natural de x menos, aqui eu tenho x no numerador, x no denominador, eu vou cancelar, então vai ficar só a integral de dx. Então, a integral do logaritmo natural de x dx é igual a x logaritmo natural de x menos a integral de dx é x. E, de novo, tá? Não esqueçam que a gente sempre acrescenta uma constante aqui de integração. Então, essa é a integral do logaritmo natural de x. Vamos calcular a integral. Deixa eu ver aqui. Essas integrais que eu estou calculando, eu coloquei ali no material de vocês, tá? Exemplo 3. Então, agora eu quero calcular a integral de x ao quadrado e na x ao quadrado e na x dx. Tá. Então, agora nós vamos calcular aquela integral ali de x ao quadrado e na x dx. Então, de novo, tá? Vamos fazer a escolha aqui do nosso u e do nosso dv. Eu vou chamar aqui a minha função u de x ao quadrado e a minha dv de e na x. É sempre interessante na hora que vocês fazem essa escolha que, ao escolher a função u,
vocês saibam que é uma função que vocês têm que conseguir derivar ela. E a função, a parte que vocês vão chamar de dv, é a parte que vocês vão ter que integrar. Então, é sempre, na hora de decidir essa escolha, já na arrancada, já pensem nessa consequência, né, da escolha que vocês vão fazer. A função u vocês vão derivar e dv vocês vão integrar. Então, eu considerei ali como minha função u a função x ao quadrado. Então, a derivada de u em relação a x, a derivada de x ao quadrado é 2x. Então, du é igual a 2x dx. A minha função dv é igual a e na x dx. Então, eu preciso saber qual é a minha função v. A função em que eu derivo e tenho como resultado e na x é a própria e na x. Essa integral aqui de e na x, tá? Aí tá naquelas tabelas de integração, e como a derivada de e na x é e na x, então a integral de e na x também é e na x. Então agora nós já temos a nossa função u, du, a função v e dv. Então vamos aplicar a nossa fórmula das integrais por partes. Então a integral de x ao quadrado e na x dx fica igual. Vou colocar até aqui. Integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du. Então, tem que olhar qual é a minha função u. É x ao quadrado. Vezes a função v, que é e na x. Menos a integral de v, minha função v é e na x, vezes du. E du é 2x dx. Vamos só dar uma organizada aqui. Fica x ao quadrado e na x menos. Ó, esse 2, como é uma constante, eu posso trazer ele aqui para fora da integral. Então, aqui fica menos o 2, a integral de e na x vezes x dx. Então, agora a gente tem que calcular essa integral. Vejam que essa integral também não é muito simples de calcular, porque continua sendo uma multiplicação de duas funções, mas ela é mais simples do que a minha integral original. Mas também eu preciso utilizar o método da integral por partes. Então, eu vou usar o método de novo agora para essa integral. Aqui eu vou chamar de u a minha função x
e na x dx de dv. Porque a derivada de x vai dar 1 e a integral de e na x eu sei quanto é, que é e na x. Então, u é igual a x, derivada da função u em função de x, a derivada de x é 1. Então, a minha du é igual a dx. Agora eu vou lá para determinar a função v. Eu sei que dv é igual a e na x dx. Então, a minha função v, de novo, né, a gente faz a integral aqui dos dois lados da igualdade. A integral de e na x dx é o próprio e na x. E agora eu estou só calculando essa integral aqui, tá? Depois eu vou colocar nessa expressão o resultado dessa integral. Uso agora a fórmula da integral por partes para essa integral. Então, a integral de e na x vezes x dx é igual a u, que é x, vezes a função v, que é e na x, menos a integral de v du. Então, é e na x e du é dx. Então, aqui só mantenho x e na x menos a integral de e na x dx é e na x. Então, esse, né, é o valor daquela integral. Então, agora eu volto para a minha integral original ali. Então, o que eu tinha? X ao quadrado vezes e na x menos 2, que multiplica todo esse resultado que eu encontrei agora. X e na x menos e na x. Depois ainda vou acrescentar a minha constante de integração. Mas por enquanto eu vou só melhorar aqui. Deixa eu ver. X ao quadrado e na x menos 2x. Vou multiplicar ali por menos 2, tá? O que está dentro dos parênteses. Mais 2e na x. Ficou mais porque aqui eu tinha menos e é menos 2. E aqui sim eu coloco a minha constante de integração. Então, esse é o resultado, né, da integral de x ao quadrado e na x dx. Então, eu vou encerrar a aula por aqui. Desejo que vocês tenham uma ótima semana, bons estudos aí. Qualquer dúvida, escrevam ali, tá?